Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero também que vocês estejam prontos para mais uma aula de literatura. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o modernismo, tá? Aula passada, nós falamos aí do início desse movimento no Brasil, falamos um pouquinho da Semana de Arte Moderna, não foi isso? Falamos também, dos manifestos que vão surgir aí na década de 20 no Brasil, no século 20, década de 20, com a chegada do modernismo. Os manifestos vão ser exatamente a representação da liberdade que os modernistas agora tanto buscavam e também colocavam em prática, que eles estavam propondo essa liberdade de criação, essa liberdade para explorar a arte sem apego a uma única estética, a uma única forma, tá? E sem falar que o manifesto, ele explorava toda essa novidade também das vanguardas europeias, que no Brasil, de uma certa maneira, essas vanguardas chegam, mas ganham um tom local, uma cor local, assim como a gente usa na literatura, muito grande. Então não é meramente uma cópia do que vem de fora, mas uma forma de pegar o que vem de fora e transformar em algo nosso, dar uma cor que lá fora não teve, dar características que na Europa essas características não existiram. Dá um colorido nosso. E é esse colorido que se transforma em elemento de exportação. Esta era a proposta dos modernistas nesse período, O modernismo, então, ele vai se basear numa arte que tem como proposta resgatar a cultura brasileira, resgatar as raízes culturais brasileiras para que elas também possam se transformar em elementos, de exportação. Não somente nós importarmos, trazermos de fora para cá o que é produzido, o que se torna exemplo, mas também sermos exemplos para o mundo. Por isso, gente, que o modernismo é um momento marcante na arte brasileira, na arte mundial. E esses artistas que surgem no modernismo se tornam exatamente esses artistas mundiais, Tarsila do Amaral, Lagar Sergal, Cândido Portinari, Anita Malfatti, são pessoas que são conhecidas no mundo afora, tá? Por quê? O modernismo, ele alcançou mesmo essa proposta de se tornar também um elemento de exportação, tá? E aprofundando, pessoal, na ideia, então, do modernismo, hoje vamos conhecer um pouco dos nossos autores. E vamos dar ênfase hoje no autor Oswald de Andrade, um grande cabeça aí do modernismo, tá? Então, vou compartilhar com vocês o meu slide. Prontinho. Espero que vocês estejam vendo aí direitinho. Vou aumentar aqui o meu rosto para a gente poder ficar mais juntinhos, tá? E vamos falar, então, do modernismo pelo olhar desses nossos grandes autores que marcaram um momento. Bem, Oswald de Andrade é essa figura que se encontra aqui, tá? Essa aqui é uma foto dele, que está ao centro. Esse era Oswald de Andrade, aqui novinho, depois ele vai envelhecendo, morre em 1954 e vai ser um grande ícone do modernismo, Apesar de toda a sua importância, de toda a sua luta para instaurar o modernismo no Brasil, Oswald de Andrade morreu sem o seu reconhecimento em vida, pessoal. Olha que tristeza, Ele só vai ser reconhecido só em 1960,
né, a partir da década de 60, com as poesias que vão surgir, com uma literatura concretista, neoconcretista, mais para frente com a literatura marginal, com o próprio tropicalismo, que vai buscar aí, vai beber no movimento antropófago, né, de Oswald de Andrade, é que o seu nome volta para a literatura e aí ele ganha a importância que ele devia ter tido no início aí do século XX, no período de sua produção. Bem, meninos, eu queria chamar a atenção para vocês nessas duas imagens aqui, nessas duas pinturas, feitas por Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi esposa de Oswald de Andrade, dentre outras, que ele também teve vários relacionamentos, vários filhos com várias mulheres. Então teve uma vida bem agitada, Oswald de Andrade. Mas ele esteve casado com a Tarsila do Amaral, que foi uma grande pintora. E ela fez, aliás, várias obras, vários retratos do Oswald de Andrade. E por que eu coloquei esses dois? Para vocês perceberem a influência das vanguardas europeias nessas imagens. Quando a gente pega a primeira imagem aqui, a gente consegue claramente ver, né, a questão do cubismo presente nas obras, né? Olha aqui, os traços, né, que vão apontando para o cubismo na obra de Tarsila do Amaral. E aqui o expressionismo, né, que também é uma arte que faz parte aí das vanguardas, né? Então a gente consegue ver dois retratos, tá vendo? Da mesma pessoa, utilizando técnicas diferentes. Muito bacana, né? Então vamos conhecer quem que foi Oswald de Andrade, meninos. Vamos juntos aqui para vocês entenderem. José Oswald de Nogueira de Andrade vai nascer em São Paulo, ok? E vai ser criado em São Paulo, vai viver em São Paulo, vai vir de uma família rica, tá? Ele era filho único, se não me engano, tá? Então ele vai herdar uma grande fortuna. Oswald de Andrade era visto como um playboy, um Mauricinho, porque ele tinha muita grana, gente, ele tinha muito dinheiro. Quando o pai morre, ele herda uma dezena de terrenos, né? Ele vai queimando esse dinheiro, ele vai gastando. Então ele nasce rico, morre pobre, porque ele vai gastar esse dinheiro loucamente, tá? Não tinha freio, não. Vai formar-se em Humanidades em 1908. O que é formar-se em Humanidades? Hoje a gente não tem esse curso, o curso de Humanidades. O curso de Humanidades, ele é muito antigo, vem lá do século XVI, né? É um curso que vai estudar aí filosofia, que vai estudar literatura, vai estudar as artes, estuda, né, essa ciência humana no geral, tá? E ele, então, vai se formar em Humanidades e depois vai se especializar em Direito, vai ser bacharel em Direito, tá? Mas, até onde eu sei, também não exerceu muita profissão de Direito, não, tá? Não foi advogado, não. Ele era artista e um grande artista, por sinal, muito, muito inteligente, né? Renovador, iconoclasta, é aquele que rompe mesmo com as formas tradicionais, traz um novo e explora desse novo. Então, para os modernistas, Oswald de Andrade era muito grandioso. Porém, por ser tão grandioso, por ser tão inovador, ele foi inovador até mesmo para a própria época que estava inovando. Tanto que ele vai caindo no desgosto, as pessoas não vão levando a sério a produção de Oswald de Andrade, que ele morre, então, esquecido, coitado, sem todo esse reconhecimento. Mas ele fala que o Brasil ainda ia beber dessa água
que ele estava deixando ali. E realmente isso acontece, né? Foi um dos autores que mais contribuiu para a construção do modernismo, sem dúvida alguma, né? Porque ele vai ter um estilo próprio, único. Você bate o olho, mesmo não tendo o nome dele, você sabe que aquilo ali foi produzido por Oswald de Andrade. Assim como a arte da sua esposa, né? De Tarsila do Amaral. Você não precisa ter o nome da Tarsila, mas ao olhar as produções da Tarsila, você sabe, isso aqui é Tarsila do Amaral. Então a ideia do modernismo era exatamente isso. Era essa ideia do movimento, né, antropófago, da antropofagia. Não é excluir o que vem de fora, não é excluir o estrangeiro, como o verde e amarelo queria, né? O verde amarelismo queria algo que fosse exclusivamente nacional. Oswald de Andrade fala que não tem como ser algo exclusivamente nacional se nós somos um povo de mistura, né? Somos um povo de várias etnias. Então, isso também faz parte da nossa cultura, o estrangeiro faz parte da nossa cultura. O que não podemos deixar é que o estrangeiro sobressaia aos modelos brasileiros, né? Que a gente só copie, mas sim, busca-se o que vem de fora, busca-se o estrangeiro e dá uma cara de brasileiro. Essa era a proposta e eles conseguiram muito bem isso, tá? Foi o autor do Manifesto Pau-Brasil, lembram disso? Gente, a gente falou desse manifesto, um manifesto muito importante que já caiu em provas, né, cobrando exatamente sobre esse manifesto, pedindo para fazer comparações com a poesia do próprio Oswald de Andrade, o que tinha do pau-brasil na poesia de Oswald de Andrade, isso já apareceu em prova, tá? E aí o Manifesto Pau-Brasil é o primeiro manifesto que Oswald coloca aí, né, em prática e trazendo exatamente a valorização da cultura brasileira, da linguagem popular que vai representar esse Brasil, a linguagem coloquial. A nossa linguagem coloquial não é idêntica à linguagem coloquial portuguesa, a não ser a linguagem culta, a gramatical. Por isso que a gramática que tem aqui é a mesma gramática de Portugal. Porque quando a gente vai para a língua padrão é a mesma. Mas a singularidade da nosso modo de falar do brasileiro está exatamente na linguagem coloquial. Por isso que ela vai fazer parte da literatura. Ela entra aí como um elemento identificador da nossa cultura, tá? Vai ser muito defendido pelo Pau-Brasil. E depois o manifesto da antropofagia, ou antropófago, né? Esse manifesto que surge contrário ao verde e amarelo, em oposição ao verde e amarelo, falando que não, o estrangeirismo, né? A cultura estrangeira, ela não é o nosso inimigo. Ela também faz parte da nossa cultura, porque a nossa raça se faz de diversas etnias, da mistura do branco, do negro, do índio. Então não tem como excluir a cultura europeia da nossa. Mas o que a gente pode fazer é pegar essa cultura e transformar em algo brasileiro, dar a nossa cara a essa arte. Buscou conceber uma alma artística cultural moderna para a nação brasileira. A proposta é essa, de inovação, mas algo que resgatasse toda a nossa raiz cultural. Foi excluído das leituras acadêmicas, como eu disse para vocês, não foi reconhecido na sua vida, tendo sua produção reconhecida apenas na década de 60, depois da sua morte, que ele morre na década de 50, tá? Então é só depois de morto que há todo esse reconhecimento de Oswald de Andrade, e hoje ainda muito, muito estudado, muito pesquisado e super valorizado, porque ele é extremamente moderno até para os dias atuais. Ok? Tranquilo até aqui? Então vamos às suas principais características. As características da obra de Oswald de Andrade seriam
tá? A linguagem espontânea, livres de apegos no que diz respeito à sintaxe. Isso é bacana da gente marcar? Não ficou bom. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu marcar com uma cor aqui que apareça para nós. Eu acho que o azul, isso, vai ficar bom, né? Aí fica muito escuro. Esse azulzinho aqui, esse aqui, né? O que é essa linguagem espontânea? É exatamente essa linguagem coloquial, essa linguagem genuinamente brasileira, esse português que é nosso, que alguns falam que tá cheio de erro, que a gente não respeita a língua, que o brasileiro não sabe falar português. Mentira, o brasileiro ele é expert em português, tá? O que a gente destaca é exatamente a nossa diferença com a Europa. A gente não quer ser cópia, não queremos mais ser colônia cultural. Há essa necessidade da liberdade, da independência cultural, gente. E é isso que eles estão marcando, os modernistas vão marcar exatamente essa independência. Lembra lá que a Semana de Arte Moderna vai comemorar os 100 anos de independência política, né? Então, é escolhido o ano de 1922 para marcar também a independência cultural, não sermos mais colônia cultural de nenhum lugar, sermos originais. A proposta é essa, tá? Então, a gente tem uma linguagem livre, uma linguagem que traz esse português genuinamente brasileiro, cheia de coloquialismo, totalmente irreverente. Tá legal? Ruptura com moldes, antes sacramentado por outras estéticas. Então a gente vai romper com esses moldes clássicos da literatura. A proposta agora é criar poemas, criar uma estética ainda não vista pela arte brasileira, tá? Então, tudo que lembra século XIX para trás, fica para trás, tá? A ideia é propor algo novo. Mas vocês vão ver que o modernismo, ele não abandona suas raízes. Apesar de trazer uma estética nova, eles vão lá atrás buscar as estéticas antigas e traz para repensá-las de uma maneira inovadora, tá? O modernismo da primeira fase ainda é um pouco mais radical em relação a isso. Mas a gente vai ver que no segundo momento do modernismo, na segunda fase, isso vai ser muito constante. Os poetas vão lá no modernismo, lá no romantismo, traz para o modernismo, faz uma releitura. Não é abandonar nossas raízes, mas simplesmente libertar das cópias, não ser cópias. Uso dos versos livres e brancos, a gente já falou disso. O que é verso livres e brancos? Versos livres, né? São aqueles sem métricas, então eu vou usar o verso do tamanho que eu quiser, não precisa ser tudo igual. E branco não tem rima, eu não preciso preocupar com a rima. A gente vai ver que isso é muito comum no modernismo. A rima desaparece, tá? Criação do poema pílula, minuto ou piada. Isso aqui é fantástico. O que são os poemas pílulas, né? Poema minuto. São esses poemas curtinhos que o Oswald vai criar. O Oswald vai ser mestre em fazer poemas pequenininhos. A gente vai ver, tá? Desculpem. Marcados pela ironia e humor. A poesia de Oswald de Andrade tem essa característica. Para falar a verdade, essa característica ela é do modernismo. A ironia, o humor, o deboche está presente no modernismo. E claro que o Oswald vai explorar dessas características.
fortemente influenciado pelas vanguardas, tá? Então a gente vai achar textos do Oswald de Andrade repleto de cubismo, de futurismo, de dadaísmo, tá? As suas obras vão trazer essas características das vanguardas, mas como eu disse, vai ganhar um colorido brasileiro. Isso aqui é muito importante para entender o Oswald de Andrade e para entender esse humor, essa sua ironia, essa reflexão sobre a nossa história. Então, o que ele vai fazer? Ele faz um retorno ao nosso passado histórico. Ele vai buscar lá atrás, vai buscar no nosso passado a nossa construção como nação, como povo. Assim como os românticos também fizeram. Lembra que os românticos voltam lá no descobrimento do Brasil, aí busca a natureza, busca o índio, mas cria toda uma idealização para esses elementos. O modernismo vai fazer isso. Oswald de Andrade, principalmente, vai fazer isso. Volta lá nos nossos primórdios, volta lá atrás na nossa história, porém, meninos, ele volta para fazer uma reflexão, para mostrar como nós fomos constituídos, né? Para valorizar a nossa cultura e ainda o quanto somos colonizados pela cultura europeia, pela cultura americana, pela cultura estrangeira. Aqui eu não vou falar americana porque os Estados Unidos ainda não era tão influente na América Latina. A Europa ainda era muito influente. A França era o exemplo, era o ícone de cultura. Tá? Então isso é muito influente ainda no Brasil. Tá? Lembra da Belle Époque. E aí, meninos, o que ele faz? Ele volta lá atrás para mostrar quanto somos dependentes da cultura europeia e o quanto que nós precisamos exatamente separar dessa cultura. Criar algo que seja nosso, que seja nossa cara. E aí ele volta, então, às nossas raízes. Traz pra gente esse olhar crítico, tá? Seu objetivo era resgatar uma literatura que fosse voltada para as raízes nacionais, que pudesse de alguma forma transcender tudo aquilo que era visto como modelo de importação, como também abolir todo o sentimentalismo camuflado na voz dos poetas pertencentes ao romantismo e centrar-se mais em uma realidade ligada aos problemas sociais da época, tá? Então, esse sentimentalismo não fica tão presente na obra modernista. A ideia era apontar as mazelas da elite, os problemas que a elite causava ao resto da sociedade, né? Essa alienação dos ricos em relação aos pobres, né? Ah, eu vivo no meu mundo, o que importa é meu bolso, se seu bolso está vazio, o problema é seu. Então, o modernismo vai apontar esses furos da nossa sociedade. Ok, meninos? Então, na aula de agora, ficamos por aqui, tá? No nosso próximo encontro, eu volto para a gente poder ler as poesias do Oswald de Andrade e encaixar essas características nessas poesias. Ok? Um beijo para todos, espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau!